Olá, eu sou o professor Victor Biazon e o nosso papo agora vai envolver 3 assuntos: segurança, comunicação e negociação. De repente você está pensando como que esses 3 assuntos estão relacionados, mas eu acredito que você vai perceber que todo o tempo, por exemplo, no trânsito, nós precisamos utilizar estes 3 elementos. Por quê? A comunicação, ela é necessária para que a gente possa compreender o que está escrito nas placas, até para que a gente possa se locomover. E essa é a comunicação verbal ou a comunicação escrita. Mas também temos um outro tipo de comunicação, que é a comunicação não verbal. A comunicação não verbal engloba sinalização, engloba os sinais, como essa faixa de pedestre, que, mesmo que não diga nada, nós sabemos a sua funcionalidade, sabemos quando podemos percorrer e quando devemos parar. E agora eu quero te convidar para conhecer como esses 3 elementos são misturados aqui mesmo na Unicesumar. Falar sobre segurança no trabalho, utilizando elementos da comunicação e a negociação. Será que uma cozinha de um restaurante escola, existe comunicação? E será que eles utilizam, será que é necessário ou obrigatório a utilização de mecanismos de segurança, os famosos EPIs? E no departamento de materiais ou logística, será que existe uma regulamentação para que os funcionários tenham que utilizar dessa segurança e como eles são comunicados? Ou seja, há um treinamento, há uma verbalização ou uma comunicação em mural para que todos os colaboradores trabalhem utilizando os mecanismos de segurança que foram comunicados para evitar acidentes? Bem, para isso a gente vai conhecer, vamos fazer um giro aqui pela Unicesumar para mostrar para você como a segurança está incluída na negociação e também na comunicação com os colaboradores. Roda aí! Olá, meu nome é Marcos, eu sou subchefe do restaurante Leve Grill, o restaurante escola da Unicesumar. Eu sou formado em gastronomia aqui pela instituição e também curso nutrição na instituição também. Olá alunos, tudo bem? Meu nome é Luiz Paulo, eu sou o gerente de logística aqui da Unicesumar e hoje sou formado em agronegócio, mas há 6 anos eu desempenho essa função de gerente aqui na Unicesumar. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os procedimentos de segurança do trabalho no nosso departamento. Olá, meu nome é Cristiane, eu sou assistente social, trabalho há mais de 12 anos na área de responsabilidade social e fui convidada pelo Victor Biazon para falar com vocês sobre algumas experiências que eu vivenciei em grandes obras. Bem, agora nós já fomos apresentados aos setores que vamos conhecer. Conhecer como funcionam as ações de comunicação para a segurança do trabalho. Enfim, é importante que em todo e qualquer setor os funcionários se sintam seguros para poder atuar. E por isso, muitas vezes, equipamentos de segurança são necessários. Equipamentos como esse aqui. Então eu vou me precaver para eu não sofrer acidente, até porque o trânsito aqui está uma loucura. Enquanto isso, a gente vai conhecer quais são os EPIs ou os equipamentos que esses setores utilizam para evitar os acidentes de trabalho. Roda aí! Bom, pessoal, para que vocês entendam um pouquinho a respeito dos procedimentos de segurança obrigatórios da nossa cozinha, acho primeiro importante conhecer um pouquinho da nossa rotina, o que exatamente a gente faz aqui dentro, para a partir de então a gente entender esses procedimentos de segurança. Nós somos um restaurante escola, nós atendemos colaboradores da instituição, nós atendemos alunos também e as pessoas da comunidade. Nós trabalhamos com uma equipe de aproximadamente 22 pessoas para atender todo esse público. Nós servimos buffet durante o almoço e à la carte durante o jantar. Toda essa equipe esse número que eu falei de 22 pessoas é subdividido em pequenos grupos, dentre eles cozinheiros, auxiliares de cozinha, caixa e atendentes de restaurante. Cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua tarefa, a sua responsabilidade e as suas medidas de segurança aqui dentro. Por exemplo, o cozinheiro, quando ele vai fazer a higienização da cozinha, quando nós encerramos o expediente, ele utiliza, além dos sapatos de segurança, que são antiderrapantes, botas de cano alto para evitar que o colaborador se molhe ou se machuque com algum produto químico,
A gente, inclusive, faz o uso desses produtos químicos para higienização, que também demandam um EPI, um equipamento de segurança, que são luvas, sapatos, óculos de segurança e dentre outros. Esse é um pequeno exemplo de tudo aquilo que a gente faz dentro da cozinha. O EPI básico de todos os auxiliares, cozinheiros e atendentes é o sapato antiderrapante, porque a cozinha é um ambiente úmido, o chão está sempre úmido, está sempre molhado, escorregadio, às vezes também com sujeira ou algum resquício de alimento que acaba contribuindo aí para algum acidente. A gente também usa o avental de segurança, o avental térmico, para quem vai cozinhar, para quem fica próximo ao fogão. Nós temos luvas térmicas também, para quem vai estar utilizando forno ou panela. Nós temos o avental de PVC, para o auxiliar responsável pela lavagem e higienização dos utensílios, para evitar que ele se molhe e que ele também se machuque com algum produto químico, algum produto corrosivo. Bom, aqui dentro do departamento de logística, a gente tem como principais funções a distribuição dos materiais didáticos, além de outros materiais também. Mas o nosso carro-chefe é sim o material didático que a gente faz chegar aí nos seus polos para vocês posteriormente poderem retirar e fazer o acompanhamento dos seus estudos, né? Esse material didático, ele vem em caixas. As nossas caixas pesam em torno de 15 quilos e são movimentadas basicamente por operação humana, né, manual, ou por operação de empilhadeiras. E aí nós utilizamos de alguns artifícios fornecidos por este curso aí de segurança do trabalho para a gente resolver alguns problemas que a gente possa ter com essas operações. Bom, pessoal, como eu comentei, o EPI básico para todos os colaboradores que trabalham aqui dentro do restaurante é o sapato antiderrapante. Vai variar de acordo com o uniforme de cada um, a cor, né? Mas de maneira geral são todos antiderrapantes para evitar os acidentes dentro da cozinha. Como eu comentei anteriormente também, nós fazemos o uso de um detergente desencrustante para gordura carbonizada. É um detergente altamente corrosivo que em contato com a pele pode danificar, pode causar algumas lesões e algumas queimaduras. Então, nesse sentido, um dos EPIs para que a gente possa trabalhar com esse detergente é essa luva de segurança de cano longo, para que a gente possa pegar os utensílios e trabalhar com esse detergente sem que o colaborador se machuque e a gente possa higienizar os equipamentos e as louças da maneira adequada. Nesse sentido, nós também temos a bota antiderrapante para os momentos em que a gente vai fazer a higienização da cozinha ou de alguns outros espaços, como os depósitos, como as câmaras de resfriamento e congelamento, banheiro e os fundos do restaurante. Como disse, ressalto, é antiderrapante, é de extrema importância e também o cano longo para que o colaborador não se molhe. Nós temos também uma luva térmica para os momentos em que a gente está utilizando o forno, porque a gente trabalha a uma alta temperatura, bem como as panelas e os demais utensílios que demandam essa luva térmica para que a gente fique protegido. E ainda voltando no sentido voltando a falar do detergente desencrustante, que eu acho que é um dos produtos uma das ocasiões mais perigosas que a gente trabalha aqui na cozinha, também é o uso do óculos de proteção. Um óculos em acrílico que o colaborador coloca no rosto para proteger não só os olhos, mas vai proteger também uma boa parte da face, que ele é todo envolto, uma peça bem grande que protege grande parte do rosto, que também, né, é muito importante a gente estar protegendo o rosto, as mãos, os pés, o corpo com avental, porque esse detergente, quando ele entra em contato com a pele, ele causa uma lesão bem séria e também é bastante dolorido. Esses são alguns exemplos dos equipamentos que a gente utiliza dentro da cozinha como medida de segurança. Nós também temos, no momento de manusear alguns equipamentos como faca, como cortar algum legume, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo carne, nós temos algumas medidas de segurança, que é no caso que nem, por exemplo, colocar um pano, um papel úmido embaixo da tábua ou na bancada em que a gente vai estar trabalhando para evitar esses tipos de acidentes. Então, assim, não são equipamentos de segurança, mas são medidas de proteção que a gente utiliza dentro da cozinha a fim de que os colaboradores evitem acidentes. Isso vai variar de acordo com cada estabelecimento e de acordo com a necessidade de cada setor dentro da cozinha, porque dentro da cozinha
nós também subdividimos ela em alguns outros pequenos departamentos. Não sei se esse seria o termo adequado, mas na realidade o termo adequado que nós utilizamos dentro da cozinha são as praças. Nós temos, por exemplo, a praça de saladas, onde tem toda uma rotina voltada para a higienização de saladas. Ali, por exemplo, não tem fogão, então não tem por que esse colaborador estar fazendo o uso dos equipamentos térmicos, os equipamentos de segurança térmicos, porque ele trabalha com salada, ele não faz o uso do fogão, também do forno para cozinhar os alimentos. Nós temos a praça de carnes, por exemplo, em que o colaborador ele vai trabalhar com as carnes, óbvio, mas ele também vai estar fazendo o uso das tábuas, das facas, dos fornos, das panelas, que requer uma medida de segurança, um equipamento de proteção também para ele, específico para ele, bem como as outras praças. Nós temos praça de confeitaria, praça de salgado, e além dos cozinheiros e auxiliares, nós também temos o pessoal do atendimento, que requer um pouquinho menos de equipamento de segurança, mas nós também temos algumas, sim, medidas de segurança para a rotina deles, no momento de higienizar as praças, as bancadas, as louças e também o chão. Como eu disse, todo final de expediente a gente higieniza o chão e, portanto, a gente tem que fazer o uso dos equipamentos de segurança, sim. Quando a gente fala de operação com empilhadeira, apesar do nosso equipamento ser um equipamento elétrico, diferente dos outros tradicionais, a combustão, diesel ou a gás, o nosso equipamento é um equipamento elétrico, ele não emite nenhum tipo de gás, né? Aqui no nosso ambiente vocês podem perceber que é um ambiente fechado, por isso a opção de trabalharmos com essa empilhadeira elétrica. Mesmo assim, a gente tem alguns riscos, né? O principal deles é o quê? É o atropelamento, é o esbarrão em um colaborador ou em um outro equipamento, uma mesa, um porta-pallet. Como vocês podem ver aqui ao fundo, nós trabalhamos com um porta-pallet de estrutura de 6 metros. Então, imagine um objeto que esteja lá em cima, né? Vir a cair no chão. Um objeto de 15 quilos lá a 6 metros de altura chega aqui e pode causar um dano grave a um colaborador. Para a gente evitar e mitigar esses riscos, nós utilizamos de placas de identificação, né? Em todos os corredores nós temos essas placas de identificação sobre o uso do equipamento, que é a empilhadeira. Na entrada do prédio nós também temos essa placa de identificação. Todos os colaboradores utilizam o equipamento obrigatório, que é a botina, né? O coturno, com a proteção de PVC na ponta, caso venha cair ou esbarrar em algo, isso protege o pé do colaborador, né? E o operador de empilhadeira, na verdade, nós temos dois. Esses dois operadores aí são obrigatórios, além do coturno, né? A utilização do capacete, do óculos de proteção e o protetor auricular também. Apesar de, como eu disse, não ser um equipamento a combustão e não gerar ruídos, né? Isso aí é opcional para ele e normalmente eles também utilizam desse equipamento. Em relação às orientações e às instruções, de maneira geral, o treinamento da nossa equipe, ele funciona da seguinte maneira. O restaurante, ele pertence à instituição, também é considerado aí, vamos dizer, mais um departamento dentro da instituição, e toda essa parte de segurança do trabalho também é de responsabilidade do Departamento de Segurança do Trabalho da instituição. De maneira geral, quem promove os treinamentos e a conscientização com uma determinada frequência, 1 ou 2 vezes no ano, é o próprio pessoal desse departamento, que em uma reunião convoca todos os colaboradores aqui do restaurante, a gente se reúne. Então, a partir daí é passado as instruções, orientações e a conscientização para eles a respeito da utilização dos equipamentos de segurança, das medidas de segurança e os perigos que a gente corre aí dentro da cozinha. Então, essa é uma medida de conscientização, vamos assim dizer. À parte, eu sou subchefe, e em parceria com o chefe de cozinha também, nós somos os responsáveis por toda a equipe do restaurante. Então, no dia a dia, a gente conscientiza e a gente cobra os colaboradores de acordo com as necessidades. A partir daquelas orientações e instruções que nós recebemos da equipe especializada e treinada do Departamento de Segurança do Trabalho, a gente tenta passar no cotidiano essas informações para os nossos colaboradores e tenta fazer disso um hábito, que é cobrar eles constantemente, orientar eles, chamar eles às vezes de maneira coletiva ou de maneira individual para ter uma conversa, se necessário uma advertência, mas enfim, com o intuito de conscientizar e tornar disso um hábito, que é essa preocupação com os acidentes de trabalho que a gente corre aqui, esses riscos que a gente corre aqui dentro da cozinha. Todos os nossos colaboradores, independente dos operadores ou não, recebem um treinamento base sobre a tratativa da operação dentro do nosso departamento. Claro,
o profissional, o operador de empilhadeira, são os nossos dois colaboradores operadores de empilhadeira, eles recebem um treinamento, né? Nós temos duas opções, ou nós colocamos este operador dentro de uma instituição e ele faz todo um treinamento lá durante um período que normalmente é de uma semana, ou nós trazemos esse profissional que vai dar o treinamento aqui dentro, né? Nós trabalhamos de acordo com a nossa necessidade e demanda. Existiu uma situação em que nós trouxemos esse treinador aqui para dentro e ele utilizou do nosso próprio equipamento e fez todo o treinamento durante uma semana aqui para todos os nossos colaboradores naquele momento. Claro que com a rotatividade dos colaboradores, hoje nem todos os nossos colaboradores têm este treinamento, mas de forma única todos recebem esse treinamento base para saber o que pode e o que não pode ser feito enquanto aquele equipamento está sendo operado. Bem, e também temos que negociar o tempo todo, inclusive no trânsito. Gestos, ações como essa são corriqueiras para nós, enquanto pedestres ou enquanto motoristas. Mas e na empresa? Como que na empresa acontecem as negociações para que os funcionários, por exemplo, utilizem os equipamentos de segurança? A gente foi conferir isso também. E agora você vai saber como a negociação é possível sim em se tratando de segurança no trabalho. Roda o VT. Bom, sim, aqui há negociação, às vezes, entre os próprios colaboradores. Não é como eu posso dizer, não é algo habitual, algo comum da nossa rotina. Como eu disse para vocês, nós temos diversas categorias, uma hierarquia aqui dentro da nossa equipe, onde nós temos os cozinheiros, nós temos os auxiliares, os atendentes e os caixas. De maneira geral, eles não trocam as suas tarefas entre essas diferentes categorias. Por exemplo, um cozinheiro não vai fazer o trabalho de um caixa, bem como um caixa não vai fazer o trabalho de um auxiliar. Contudo, entre os membros do próprio nível hierárquico, eles podem sim, às vezes acontece, por parte da liderança nós também precisamos que haja essa troca de tarefas. Como, por exemplo, quando vai haver a folga de algum cozinheiro, ou até mesmo porque ele vai sair de férias, alguma coisa nesse sentido, talvez ele precise. Então ele solicita para a gente, ou a gente solicita para esse colaborador, já de maneira antecipada, para que todas as partes fiquem conscientes e possam cumprir contrato, e solicita então a troca de turno, talvez, se necessário, a troca de tarefas, a gente remaneja, talvez um cozinheiro para uma outra praça, bem como um auxiliar, e dessa maneira também funciona com os atendentes, que podem trocar entre si o turno, talvez, as tarefas do dia, porque eles também têm umas tarefas específicas de acordo para cada dia, de acordo com cada membro da equipe de atendimento. Então eles podem estar trocando essas tarefas entre si, desde que isso seja conversado, solicitado com antecedência, e bem como entre as pessoas da liderança, e assim também como o pessoal do caixa, que pode estar fazendo essa troca entre si. Para falar um pouco da interface que a comunicação tem e o poder que a comunicação tem quando ela necessita se comunicar com os seus empregados. Eu trabalhei num grande empreendimento da Petrobras, onde nós precisávamos fazer campanhas de segurança do trabalho com os funcionários da empresa, era uma grande construtora, e nós percebemos ao longo de alguns anos que as campanhas não surtiam efeitos, porque a maioria dos funcionários não entendiam muito bem o que as nossas campanhas de comunicação queriam passar. Nós levamos um programa para a obra, que era um programa de alfabetização dos trabalhadores, e a primeira etapa do programa foi realizar um diagnóstico com esses funcionários. E nesse diagnóstico a gente constatou que 90% deles não sabiam ler e escrever. E o quanto isso estava impactando na efetividade das nossas campanhas de comunicação. Os trabalhadores não entendiam o que a gente escrevia, as nossas campanhas eram basicamente campanhas de comunicação, cartazes, folders, revistas, murais, e a gente percebeu que realmente essas campanhas não tinham nenhum efeito, que os trabalhadores não conseguiam ler e nem mesmo entender o que estava escrito. Após esse diagnóstico, a gente entrou com um programa de alfabetização dos trabalhadores na área de responsabilidade social, e com o passar do tempo, a gente fez uma pesquisa para mensurar os resultados
dessa evolução da alfabetização deles, e a gente constatou realmente que muitos trabalhadores começaram a elogiar e entender a mensagem que nós gostaríamos de passar nessas campanhas. Então, a gente viu que era necessário que houvesse uma sensibilização, era necessário que a gente entendesse, tivesse um pouco mais de sensibilidade para de fato fazer campanhas voltadas à necessidade daqueles trabalhadores, ao perfil daqueles trabalhadores. E aí, a partir daí, a gente começou a perceber que nós não poderíamos mais fazer campanhas com tantos textos, com tanta informação escrita, porque eles estavam no processo de alfabetização e essas campanhas não surtiriam efeito se a gente não mudasse a nossa estratégia de comunicação. Então, esse é só um dos exemplos, um dos desafios que a gente superou nesse trabalho, mas foi baseado na nossa sensibilidade, na sensibilidade da área social, para compreender que a comunicação realmente é um meio, né? Ela não é um fim, ela precisa ser um meio e para isso ela precisa ser entendida. Mais uma vez, pessoal, focando na empilhadeira, que é o nosso objeto, né, o nosso material, nosso equipamento pesado aqui dentro da operação, nós temos o hábito de sempre quando estivermos utilizando esse equipamento, os demais colaboradores se afastarem do local, né? Isso elimina o risco de um esbarrão, de um atropelamento ou até mesmo de um objeto que a empilhadeira esteja transportando cair e machucar algum colaborador. Além disso, eventualmente a gente tem, dependendo da nossa demanda, a necessidade de um trânsito, claro que calculado ali, mas em paralelo à empilhadeira, a gente utiliza a buzina. A nossa empilhadeira tem esse recurso e sempre que o operador vai se aproximando de outras pessoas, ele utiliza da buzina para ficar fácil a sua identificação e, na medida do possível, as outras pessoas se afastarem para ele poder transitar. E aí, gostaram? Eu adorei. Aliás, achei ótimo saber como a Unicesumar trata da comunicação e da negociação em seus ambientes de trabalho, visando a segurança do trabalhador. E em todo lugar é necessário que tenhamos segurança. No trânsito, por exemplo, isso você enfrenta todo dia. E estamos cercados de ações de comunicação que nos impactam para que a gente saiba quando avançar, quando frear, onde utilizar, onde virar, enfim. As placas, o semáforo, temos diversas ações de comunicação verbal e não verbal que nos auxiliam nessa trajetória do dia a dia. A mesma coisa acontece nos departamentos. Somos impactados o tempo todo para que tenhamos consciência da utilização correta dos EPIs. Às vezes é necessário negociar com os nossos colaboradores para que eles utilizam, mas acredito que é tudo uma questão de conscientização. Eu adorei, espero que você também tenha aprendido e eu vou ficando por aqui. Com segurança, parti. Fui!